Olá, gente, como que vocês estão? Bom, hoje nós vamos finalizar a, a parte de doenças, de patologias do sistema neurológico, tá? Bom, infelizmente, gente, mesmo se a gente fizesse as aulas presenciais, a matéria é gigantesca, né? Não só na parte do sistema nervoso, sistema neurológico, mas de várias outros sistemas, né, que nós vamos falar, a matéria é muito grande. Então, eu já até falei isso para vocês nas aulas presenciais, que como a nossa matéria é gigantesca, eu tento sempre selecionar as coisas que são mais importantes para vocês. Então, no caso, eu passo a anatomia e aí eu passo as patologias de forma as que eu acho que são mais importantes e o que eu consigo passar para vocês na nossa matéria. Então, aí hoje eu vou finalizar. Eu retirei algumas doenças, por exemplo, doenças como AVC. Acho que vocês já estão sabendo isso de cor e salteado, o que é um AVC, o que é um acidente vascular cerebral, que a gente tem um AVC hemorrágico, AVC isquêmico. Doença de Parkinson, nós já falamos sobre doença de Parkinson lá em saúde do idoso. O que mais? Eu acho que só foram essas duas que eu tirei. Eu tirei o que eu sei, que eu já passei isso para vocês em saúde do idoso, por exemplo, tá? E as coisas que eu sei que vocês já tiveram, provavelmente algumas outras aulas. E aí tô tentando dar o essencial aí para vocês. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a gente continuar a nossa matéria. Tô achando engraçado que o meu rosto aqui no vídeo tá meio esquisito. Não sei se vai ficar assim. Bom, então aí na aula passada nós falamos sobre esclerose múltipla, finalizamos, né, até a esclerose múltipla, falamos sobre aneurisma, falamos de diversas patologias, né, do sistema neurológico, e aí hoje nós vamos entrar aqui nessas outras doenças. Então vamos lá. Essa primeira doença, que é a miastenia grave, tá? Ela é uma doença que vai afetar o sistema neurológico também. Igual eu coloquei aqui, ela é uma doença autoimune, tá? Ela é um estilo assim, parecido com a esclerose múltipla. Ela aqui, ó, deixa eu colocar minha roxinha aqui. Ela é uma doença autoimune, ou seja, é o próprio corpo atacando o próprio corpo, né? Então, ela é uma doença autoimune, progressiva, à medida que o tempo vai passando, ela vai piorando, crônica, de porção pós-sináptica da junção neuromuscular. Eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Essa é uma doença que está relacionada com a fraqueza muscular, tá? E como que acontece isso? O que é essa questão dessa porção pós-sináptica da junção neuromuscular? Quando a gente falar junção neuromuscular, vocês têm que lembrar que é a porção, né, do neurônio entrando em contato com o músculo, né? Igual tá nessa imagem aqui, ó. A gente tem aqui um neurônio e ele tá lá conectando no meu músculo. Lembrando, né? Eu preciso de neurônio para fazer as contrações, para fazer os movimentos, né? Se eu quero contrair meu músculo, não quero, se eu quero piscar. Então, tem neurônios aí que estão controlando tudo isso, né? Da mesma forma que tem neurônios controlando ali a minha musculatura, né? Então, tem ali o neurônio e essa junção, no caso, né, do neurônio, que é essa parte final, né, o terminal sináptico, com o músculo, que a gente chama de junção neuromuscular, tá? Então, uma doença aí que afeta a porção aí pós-sináptica, o que é isso? Que é quando tá tendo aqui o neurônio pós-sináptico, né? Tá mandando a informação aqui pro músculo, tá? Então, ou seja, a doença miastenia graves é uma doença que está afetando justamente essa porção aqui da conexão, né, da sinapse do neurônio com o músculo, tá? E aí, o que acontece? Se não está mandando informações corretamente para o músculo, vai dar fraqueza muscular, tá? Porque aquele músculo não está funcionando da forma correta, tá? E como que funciona isso? O que acontece aí? Bom, na miastenia, né, a presença de anticorpos que estão ali, né, no nosso corpo, né, que são as proteínas de defesa, né? Os anticorpos
anticorpos do próprio organismo, né, que as nossas células produzem anticorpos, as células de defesa produzem anticorpos. Então, os próprios anticorpos, né, que são produzidos aí pelas células do organismo, eles começam a atacar, tá, os receptores de acetilcolina na junção neuromuscular. O que isso quer dizer? Vocês lembram que eu falei com vocês que tem tipo umas portinhas aqui, né? Não só de um neurônio para outro neurônio, mas vocês vão imaginar que aqui no músculo tem umas portinhas de entrada, tá? Que são portas mesmo de entrada para poder receber a informação desse neurônio aqui, tá? Que são as portinhas da acetilcolina, tá? Que é um neurotransmissor. Então, vocês imaginem que tem umas portinhas aqui, ó, vamos supor, cada buraquinho disso aqui, ó, é uma portinha, é um receptor para acetilcolina. Quando eu quero contrair o meu músculo, né, o neurônio manda informação aqui, né, libera acetilcolina que manda aqui para o músculo a acetilcolina, de maneira que vai mandar informação para o meu músculo de eu contrair o meu músculo, por exemplo. Nessa doença da miastenia gravis, não se sabe como, por quê, o nosso corpo começa a produzir anticorpos que começam a atacar essas portinhas, né? Olhem só como é que reduz a quantidade de portinhas. Começa a atacar essas portinhas, de maneira que quando o neurônio vai mandar informação para o músculo para ele contrair, para fazer qualquer coisa, né? A portinha não vai ter portinha para receber a acetilcolina lá, para receber o impulso nervoso. Então, acaba que não tem informação, não manda informação para o músculo dele contrair, tá? De uma forma mais simples, é assim explicando para vocês. Então, aqui, ó, como que é essa fisiopatologia, né? Bom, a acetilcolina, que é um neurotransmissor, né? Que eu já expliquei para vocês, ela é sintetizada e armazenada na expansão terminal ali dos neurônios, né? Igual eu falei com vocês, lá na porção final, isso aqui é uma parte do neurônio, um terminal sináptico dele, tá? Isso aqui é um terminal sináptico de um neurônio. Os neurotransmissores ficam lá dentro, né? Vocês lembram que eles são liberados quando tem um impulso nervoso? Então, esses neurotransmissores ficam lá dentro. Então, aqui no caso, a acetilcolina está aqui dentro, né? E aí, o que acontece? Aqui, ó, isso aqui é um músculo, isso aqui é a portinha, o receptor da acetilcolina, que vai receber a acetilcolina para poder mandar o impulso nervoso para o músculo e o músculo fazer a sua função, né? No caso aqui da gente comparando, né, um paciente normal, um paciente com miastenia grave, a gente vê que ó, tá cheio de receptores, dessas portinhas aqui de acetilcolina para abrir e entrar o impulso nervoso, né? Paciente normal. Na miastenia grave aqui não tem a portinha, olha como é que ela tá quase fechada, né? Ou fechada, né? Então isso aí acaba que o impulso nervoso que tá vindo aqui desse neurônio não manda informação para esse músculo, tá? Então aí complica. Aqui eu coloquei, normalmente o impulso químico, né, o impulso nervoso, vai liberar aí a acetilcolina. De acordo com toda a matéria. Geralmente o celular começa a falar sozinho. Ai, meu Deus. Então aqui, ó, normalmente o impulso químico, né, no caso o impulso nervoso, começa a liberar acetilcolina na fenda sináptica, que vocês lembram que eu falei que a fenda sináptica é esse espacinho aqui, ó, em branco, tá? Que fica entre o neurônio e, no caso, o tecido, que no caso o músculo. E aí acaba que a acetilcolina ela vai se fixar nesses receptores, né? Ela vai ligar nesses receptores de maneira que vai abrir a portinha para poder entrar o impulso nervoso no músculo e a pessoa fazer a contração. Na miastenia grave não tem isso, devido, né, ao próprio corpo atacar esses receptores de acetilcolina de maneira que não tenha a portinha aberta para entrar, né, o impulso nervoso para o músculo, tá? Aqui, então, na miastenia graves, os anticorpos da acetilcolina, né, eles dificultam a neurotransmissão de impulsos nervosos, porque ele ataca, né, a acetilcolina, os receptores da acetilcolina, de maneira que não passe impulso nervoso, né, no momento da junção neuromuscular, que é essa junção do neurônio com o músculo, tá?
Aqui só para vocês verem de novo, tá? Coloquei aqui normal, paciente normal, paciente com miastenia, né? Nós temos aqui um neurônio, essas bolotinhas aqui rosadas são acetilcolina. Aqui nós temos um músculo, tá? Então, essa aqui é uma junção neuromuscular, tá? Aí aqui, ó, nós temos os receptores da acetilcolina, ó, de azulzinho aqui, ó, receptor de acetilcolina, tá? E aí, o que acontece? A acetilcolina, ela vai ligar aqui nesse receptor, né? Vai lá bater na portinha que deixa o impulso nervoso entrar. Abre a porta aí, digamos assim, tá? Aí o impulso nervoso vai passar mandando informação para o músculo e a pessoa viver normalmente. No caso da miastenia, né, nós temos o neurônio, a acetilcolina, mas nós temos esses anticorpos que vão, de verdinho, que vão atacar esses receptores. Estão vendo? Então aqui, ó, ataca, ó. Vai vir, aí só tem um receptor nesse caso aqui que está disponível. Então, o que precisa de muita porta para entrar vai reduzir essas portinhas, digamos assim, né? De maneira que dificulta, né? E a pessoa não tem contração muscular e acaba levando a fraqueza, tá? Bom, a acetilcolina, a miastenia graves, ela está associada geralmente a outras doenças autoimunes, tá? Não se sabe como, muito bem por quê, mas sabe que está relacionado aí com o hipotireoidismo. O hipotireoidismo parece ter um pouco de relação, ter uma explicação, né? Que a gente sabe que é uma doença autoimune, né? E o hipotireoidismo ali tem o hormônio da timulina, né? Que ela exerce aí uma função na placa motora, que no caso ali no músculo, né? Com o neurônio, né? Porque a placa motora é a junção de nervos com os músculos, né? Então a timulina tá ali auxiliando esses nervos, né? Com a musculatura. Então, acaba que a pessoa que tem uma desregulação dessa timulina pode vir futuramente a ter a miastenia grave. Perdão, gente. E nós temos também o lúpus, né? A gente sabe que o lúpus é uma doença autoimune também, que ataca o próprio organismo. E aí acaba que pode atacar ali os nervos, né? Os nervos motores, ali os nervos que estão interligados com os músculos, tá? Cerca de 80% dos portadores de miastenia, né? Eles têm mudanças no timo, tá? Que é essa glândula aqui, ó, que fica localizada aqui nos brônquios, no caso no bronco principal, né? O timo, gente, ele é uma glândula que ele produz células do sistema imunológico, tá? Então acaba que ele desregula de alguma forma, não se sabe como, né? Que ele desregulando a produção de células do sistema imunológico, né? Desregula a produção de anticorpos, que aí acaba que às vezes produz muito anticorpo e começa a atacar esses neurônios que estão lá com o músculo. Bom, como sintomas da miastenia. Bom, nós vamos ter anormalidades oculares, tá? O que seria anormalidades? A diplopia, né? Igual a gente está vendo aqui, a pessoa tem uma visão meio embaçada, né? Vê duplamente as coisas. E a ptose palpebral, tá? Aqui no caso, que eu já falei com vocês da ptose, que é a pessoa, né? Ela perde o movimento da pálpebra, né? Pálpebra está na minha cara. Perde os movimentos da pálpebra, tá? De um lado dos olhos, né? Aí, por questão mesmo de perder, porque acaba que a pálpebra é auxiliada por musculatura, né? Então, acaba perdendo aí o movimento da pálpebra de um lado, por exemplo. Anormalidades de musculatura bulbar e facial, ou seja, da região do rosto mesmo, tá? Ou seja, o paciente pode ter dificuldade de mastigação e deglutição, regurgitação nasal de líquidos ou sólidos, disartria, ou seja, dificuldade na produção de fonemas e voz anasalada, risco de pneumonia aspirativa, porque esses pacientes, né, que às vezes tem miastenia, ele pode perder
o tônus muscular, né, a força muscular dessa questão do tórax, dos músculos do tórax, né, de maneira que quando a pessoa vai tossir, ela não consegue tossir e eliminar todo aquelas substâncias que, né, acabou ingerindo, né, pode ter futuramente uma pneumonia respirativa com as coisas que foram acumulando lá nos pulmões. E perda de expressão facial também, tá? Outra coisa, fraqueza muscular dos membros e pescoço. E algo muito importante é que na miastenia graves, né, pode-se ter uma tetraparesia, ou seja, perda parcial da motricidade dos 4 membros, tá? Pode-se ter aí uma tetraparesia e pode-se ter uma insuficiência respiratória, tá? Então, no estágio mais grave, pode-se ter tetraparesia e insuficiência respiratória que nós falamos. E aí, tanto é que a gente chama isso da insuficiência respiratória de uma crise miastênica. Ou seja, os músculos que controlam a respiração estão enfraquecidos, tá? Então, quando o paciente tem uma insuficiência respiratória, a gente chama de crise miastênica, tá? Devido ao enfraquecimento da musculatura. Como diagnóstico, nós temos aí o estudo eletroneuromiográfico, né? Que são ali aqueles estímulos aplicados nos nervos periféricos. E o teste imunológico para estar avaliando ali os anticorpos, né? Da doença. Bom, é uma doença autoimune, então, infelizmente, não existe cura, né, atualmente. O tratamento mesmo da miastenia vai tentar controlar os sintomas da doença, diminuir o agravamento e aumentar o período de remissão, ou seja, aquele período que a pessoa não tem os sinais, né, da doença. E tratar as crises miastênicas, que são muito graves, tá? Bom, como medicamentos, nós temos aí os anticolinsterásicas, que aumentam a acetilcolina, né? Aqui um exemplo, a piridostigmina. Temos as drogas imunossupressoras, por exemplo, prednisona, acho que vocês não sabem mais a prednisona, ciclosporina, né? Que são imunossupressores que vão controlar as crises miastênicas. Temos também a imunoglobulina humana intravenosa, no caso são anticorpos que vão bloquear os anticorpos contra a acetilcolina. Então, são anticorpos que vão ali tentar atacar aqueles anticorpos que estão fazendo mal. E tem a terapia não farmacológica, né, que pode ser utilizada, que seria a plasmaférese, que é o troca de plasma, e também pode ser feita a timectomia, tá? Que é muito comum nesses pacientes também, que é a retirada do timo, tá? O suporte nutricional é muito importante, né, para esses pacientes. Avaliar o paciente para indicadores de função respiratória alterada, né, para não correr o risco de ter uma crise miastênica, né? Avaliando aí como é que estão, né, a respiração, se ele está respirando fundo, se está tendo batimento das asas do nariz, se o nariz está movimentando, se a noz está tendo alguma confusão, sonolência. E, se caso necessário, pode indicar o suporte respiratório, que no caso pode ser uma intubação endotraqueal ou uma ventilação mecânica, tá? Um dos dois. Monitorar os gases, né, arteriais, oximetria de pulso, eletrólitos séricos, ingestão, excreção e peso diário, né? Avaliar todo paciente aí que estiver internado, tá? Eliminar os fatores que exacerbam os sintomas, então, no caso, estresse é terrível, né, gente? A gente sabe que estresse tá aí presente na maioria das doenças, né, que piora. Então, assim, controlar o estresse, controlar infecções, atividade física vigorosa não é muito bom, tá? Algumas medicações, por exemplo, sedativos, tranquilizantes também, pode ser utilizados, e a temperatura do ambiente elevada, né? Isso também auxilia aí a exacerbar aos sintomas da doença, tá? No caso que eu falei o contrário, tá, gente? Por incrível que pareça, os sedativos e os tranquilizantes, eles podem exacerbar os sintomas, tá? Então, às vezes pode ser utilizado ou não.
tá? Depende do paciente, né? Isso varia muito de paciente para paciente. Bom, agora entrando em epilepsia, não sei, eu queria saber, eu gosto de... Ia ser bom se a gente estivesse tendo aula presencial, né? Mas essa pandemia... Então, vamos lá. Bom, a epilepsia, né? Eu acho que todo mundo aí deve ter ouvido falar da epilepsia. É uma alteração temporária, né? Às vezes a pessoa tem um surto epilético e depois volta, tá? Então, é uma alteração temporária e irreversível no funcionamento elétrico cerebral, tá? Pode ocorrer durante segundos ou minutos. Uma parte do cérebro ele vai emitir os sinais incorretos, né? A pessoa tem esse estado epiléptico, né? Que aí essa parte do cérebro que emitiu os sinais incorretos, né? Podem ficar restritos a esse local ou pode espalhar, tá? Igual tá aqui, olha, pode ter uma crise parcial, pode afetar só aqui, ou pode afetar, generalizar para pegar o cérebro todo, por exemplo, tá? É algo muito grave, tá, gente? Aí aqui, ó, o estado epiléptico significa a presença de convulsões recorrentes ou contínuas, de segundos a minutos, em que o paciente não retorna ao estado de consciência total, a partir do estado pós-crise ictal, que é o período de descanso após uma crise convulsiva. Então, isso a gente, não sei se vocês já viram pacientes que têm crise epiléptica, de repente, gente, que ele tem a crise assim, ele cai, tem a crise, tem a convulsão, dependendo, e aí quando ele volta, ele fica meio desnorteado, ele não voltou completamente, tá? Ele não tem uma consciência total depois que ele volta, então tem que esperar um período aí para ele voltar. A causa, bom, temos aí a desobediência a aqueles pacientes, né, que tomam ali, por exemplo, anticonvulsivantes, e a pessoa ela não toma no horário da forma correta que foi indicado, tá? Então, essa desobediência ao regime medicamentoso ou queda nos níveis séricos de anticonvulsivantes, tá? Pode ser porque a pessoa não tomou, não está cuidando, ou pode ser com abuso de álcool ou alguma infecção que o paciente teve, tá? Isso tudo pode levar. Também, o que pode vir? Pode vir de traumatismos de parto, asfixia neonatal, né? Aquelas criancinhas que têm alguma asfixia, né? Falta de oxigênio. Lesões crânioencefálicas, infecção do sistema nervoso central, AVC, tumor, intoxicações por drogas e hipoglicemia. Isso aqui são vários fatores que podem, não quer dizer que vai, mas podem levar à epilepsia, tá? E aí, nós temos os estados, na verdade, da epilepsia. Eu tenho um vídeo aqui, vou ver se eu mostro para vocês, que representa melhor. Acho que eu vou... Deixa eu ver. Vou ver aqui. Nós temos o estado parcial simples, tá? Que a pessoa, o indivíduo, ele não perde a consciência, mas ele faz esses movimentos incontroláveis, né? Com a boca, com a mão, com o dedo, né, com o braço, fica meio que uns espasmos, tá? A fala fica ininteligível, tá? O indivíduo pode ter tonturas, visões, ouvir sons, ou sentir os odores ou paladares fora do comum ou desagradáveis. Nós temos também o estado parcial complexo. Opa, aconteceu, gente, peraí. Isso. Nós temos também o estado parcial complexo, que são convulsões temporais ou não temporais. O indivíduo ele vai perder a consciência, tá? Ele pode ter uma mobilidade automática inadequada, ou a pessoa pode apresentar medo, raiva, euforia ou irritabilidade. Isso vai depender. E esse aqui é um estado que pode durar aí cerca de uns 30 minutos, tá? Nós temos aqui o estado ausente, né, em que o indivíduo ele é bem parecido com o estado parcial complexo, mas ele é um momento em que o indivíduo ele tem uns momentos fixos que não são reconhecidos como uma atividade convulsiva. Às vezes a pessoa não consegue entender que ele está tendo uma convulsão, tem a epilepsia, por exemplo,
tem breves prejuízos de consciência sem perda do tônus postural. Então, a pessoa ela fica imóvel, fica lá. Se ela está sentada, ela mantém sentada, mas ela começa a olhar fixamente assim e acaba perdendo um pouco da consciência, tá? E nós temos aqui o estado convulsivo, que são as convulsões generalizadas, tá? Onde vai se ter ali uma intensa rigidez de todo o corpo, que pode durar ali de 10 a 20 segundos, seguida de um relaxamento e contrações musculares alternadas de 2 a 3 minutos, tá? As contrações simultâneas do diafragma e dos músculos do tórax podem produzir um grito epiléptico típico, tá? Então, aí quando o paciente tem, não sei se vocês já ouviram, né? Quando o paciente está tendo uma crise convulsiva, ele pode soltar um grito epiléptico, que a gente fala, porque está ocorrendo ali contrações do diafragma e dos músculos do tórax, tá? Apresenta incontinência urinária e fecal, tá? A duração da convulsão é inferior a 1 ou 3 minutos. Então, pode chegar até uns 3 minutos. O estado pós-crítico, né? Depois da crise, o paciente ele vai ficar meio confuso, cansado, tá? E pode durar horas, tá? E outra coisa, o risco de vida, que é extremamente, assim, grave, né? Porque, às vezes, dependendo do estado do paciente, né, da convulsão que ele está tendo, ele pode ter uma exaustão neural ou pode ter uma hipóxia, né? Acabar morrendo devido a essas convulsões. Então, é muito grave, tá? Eu vou mostrar para vocês um videozinho, eu acho que eu tenho ele aqui. Aí eu mostro para vocês aqui sobre esses estados, tá? Bom, diagnóstico clínico, né, com o médico, pode ser feito um diagnóstico laboratorial para estar avaliando os medicamentos antiepiléticos, né, excluir problemas como diabetes ou infecções que estão ocasionando, porque às vezes o paciente tem convulsão, você não sabe se ele tem epilepsia, se ele tem alguma infecção, o que ele tem, né, quando vem de início, né, você não conhece o paciente. Pode ser feita uma ressonância para poder ver se tem alguma anormalidade, algum tumor que está levando a essa epilepsia. Pode ser feito esse eletroencefalograma, no caso, para estar avaliando ali as alterações dos padrões de ondas elétricas gerados pelo cérebro, onde você põe esses eletrodos, né, em toda a cabeça. E pode ser feita essa tomografia computadorizada por emissão de foto único, que é o SPECT, que no caso coloca-se ali uma substância radioativa e injeta no paciente. E aí você consegue avaliar aonde está as áreas de atividade onde se originam as convulsões, tá? Bom, como medicamentos, a principal coisa, o principal objetivo da doença é controlar as convulsões, né? A principal coisa. Bom, a interrupção do regime terapêutico, lembre-se, isso aqui é o primordial de você saber. A interrupção do medicamento, né, que está dando para o paciente pode fazer as convulsões ocorrerem com maior frequência ou podem precipitar a ocorrência do estado do mal epiléptico, tá? É muito grave isso, tá, gente? Aqueles pacientes que sabem que tem epilepsia têm que tem que seguir à risca, tá? A questão da administração dos medicamentos, tá? Porque se interrompe, as chances de ocorrer convulsões são maiores, com mais frequência, e o paciente pode chegar a ter um mal epiléptico, tá? Principais medicações anticonvulsivantes, nós temos aí a carbamazepina, a fenitoína, que eu acho que vocês conhecem, fenobarbital também, né? São medicamentos anticonvulsivantes. Pode ser feito tratamento cirúrgico para esses pacientes, né? No caso, vamos supor que a epilepsia está vindo aí de um tumor, de algum abscesso ou alguma anomalia, não sei, às vezes a própria um aneurisma, né, cerebral, que está pressionando aqueles nervos ali, que está ocasionando os sintomas da epilepsia. Então, pode ser feito um tratamento cirúrgico, né, para eliminar um aneurisma, que nós falamos de cirurgias, pode ser retirada de tumores, dos abscessos, tudo mais. A excisão da área, né, que está ali sendo afetada no cérebro, que gera as crises, pode produzir controle e melhora duradouros, né? Então, vamos supor, vai que não é nenhum tumor, vai que não é abscesso, vai que não é um aneurisma,
Aí o médico pensa, isso acontece, vamos retirar esse pedaço aqui do cérebro que está ocasionando essas crises epilépticas. Aí ele vai lá e tira. Pode ser que o paciente vai ter, né, vai ter algum problema mental, alguma coisa, mas pode ser que não, tá? Então isso aí varia muito da localização que está ocorrendo aí os casos, as convulsões, qual localização do cérebro que está ocorrendo, tá? Porque tem gente que pode tirar metade do cérebro e vive normalmente, já ouvi falar sobre isso. Pode ter gente que tira uma parte do cérebro, sei lá, um quarto do cérebro vive normalmente. Então, isso varia muito de caso para caso, tá? Importantíssimo é a prevenção nas crises convulsivas, que é a medicação sempre no horário, conforme a prescrição do médico, sempre seguir isso à risca. Evitar os fatores que podem levar à crise, no caso, o estresse. Pessoa muito estressada, a gente pode levar, infelizmente. Aumento da temperatura quando está muito quente. E a interrupção da medicação anticonvulsivante, né? Evitar todos esses fatores. Outra coisa é, se caso o paciente estiver está internado, né, que é um paciente de ter convulsões, manter o acesso venoso, tá? Para que não tenha risco aí iminente de convulsão, tá? Durante a crise convulsiva, vamos lá então. O que fazer durante a crise convulsiva? Monitorar com atenção a via intravenosa, né? Porque igual, né, deixar ele bem seguro, né? Porque para não ter o risco do equipamento desprender durante as crises convulsivas. O tratamento é feito para controlar rápida e ostensivamente as convulsões, ou seja, né, as convulsões podem causar dano no cérebro. Então, quanto mais tempo o paciente está tendo ali aquela convulsão, maior pode ser o dano. Então, tem que ser rápido o tratamento, tá? Administrar por via intravenosa um diazepam, um arazepam, que tem uma ação muito mais rápida. E logo depois coloca lá, né, injeta uma fenitoína ou um fenobarbital, que tem uma ação mais prolongada, tá? E aí, se esse tratamento ele não for bem sucedido, né, não adiantou colocar o diazepam, não adiantou colocar a fenitoína, pode ser utilizado uma anestesia geral por um barbitúrico de ação curta, tá? E aí, o que acontece? Durante a crise convulsiva, você tem que manter o paciente deitado de lado para evitar a broncoaspiração, né? Porque se ele está lá deitado assim, com o peito para cima, né? Ele pode sufocar com a própria saliva. Se certificar de que a via aérea ela está permeável, se ela está límpida, tá limpa. Monitorar os sinais vitais e os sinais neurológicos do paciente. Manter um local acessível, material para aspiração orotraqueal, se precisar. Monitorar os níveis séricos de eletrólitos e glicose do paciente, para ver como é que está. Sódio, potássio, né? Para avaliar isso tudo. Avaliar e registrar a sequência de sinais durante e antes da crise convulsiva, tá? Então, tá avaliando ali como que tá as emissões, a questão dos sinais, né? A questão do cerebral, né? No caso, que aí no caso o médico ou a enfermeira que vai estar avaliando, tá? Vou mostrar o vídeo aqui para vocês. Vou colocar aqui. Então, aqui é a parcial simples, tá? A musiquinha ela não tá muito boa, não, mas... Tá vendo? Movimentos involuntários. Olha da menininha, ó. Ela tá consciente, mas ela não tá conseguindo pegar, tá vendo? A comida, tá? Aí depois voltou normal. Teve a crise e voltou normal.
Estão vendo? Ela não perde consciência, mas tem esses movimentos involuntários, tá? Passa pra frente, que aí... Vamos ver se esse aqui... Peraí, gente. Ah, tá. Agora aqui, ó. A crise parcial, complexa, tá? De repente fica meio ausente, né? E fica inconsciente, tá? Outro caso. E ficam assim, tá? Vou ver aqui se consigo. Aqui ele voltando ao normal. Fica meio confuso, né? Opa. Agora Peraí. A de ausência. Pessoa fica ausência, estado de ausência. E volta. Normal. Voltou, tá? Eu não sei se tem. Tá vendo? Vou passar aqui mais para frente. Acho que agora aqui é a questão da convulsão, né? Do estado convulsivo. Cai, fica enrijecido. Bem difícil, né, gente? Só para vocês verem como que é mesmo, tá? E aí, tá, tá? Então, só para vocês verem os estados, né, epilépticos, tá? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, então. Bom, agora, então, saindo, né, dessas doenças que afetam a região
do sistema nervoso do encéfalo, né? Agora entrando em distúrbios da medula espinhal, tá? Que é a doença que eu vou falar com vocês, é da herniação de disco intervertebral, tá? Que eu acho que você já deve ter falado da hernia de disco, né? Opa, deu um errinho aqui. Acontecendo. Bom, a hernia de disco intervertebral, né? O que que é? Primeiro, só para vocês entenderem que é o disco intervertebral. Não sei se vocês já tiveram uma aula sobre isso, mas eu vou explicar bem rapidamente. Nós temos a nossa coluna vertebral, igual está nessa imagem aqui. A gente tem aqui a coluna vertebral, as vértebras, né, na verdade, da coluna vertebral. E aí, entre as vértebras, a coluna vertebral, existe um disco intervertebral que fica aqui entre as vértebras, que tá aqui esse acinzentado, ó, tá? Aqui, esse azulzinho aqui, tem um disco intervertebral, que é um disco cartilaginoso, tá? Que é uma cartilagem mesmo. E é uma cartilagem que possui, igual aqui, olha, é um anel fibroso, tá? Tem fibras bem fibrosas e no meio tem um núcleo, que a gente chama de núcleo pulposo, tá? E o que acontece? Na hérnia de disco, esse núcleo pulposo, ele começa que fica aqui dentro do disco, ele começa a inflamar, né? E aí acaba que ele desloca, que vai aqui meio que para fora, né, do disco intervertebral, e começa a pressionar um nervo, né? Então aqui, olha, o núcleo desse disco intervertebral, ele se desloca, inflamando, né, e começa a pressionar um nervo. E aí o paciente começa a ter as dores, né, porque está pressionando o nervo, tá? Aqui nessa imagem dá para vocês verem. Aqui nós temos a coluna vertebral, as vértebras, né? Esse aqui amarelinho é um nervo saindo da medula espinhal, que a medula passa aqui entre as vértebras. E aqui, ó, esse arroxeado são os discos intervertebrais. Nesse caso aqui está tendo uma hérnia de disco, porque aqui a gente vê uma figura, né? Um corte frontal, um corte lateral, né? A gente vê que o disco intervertebral e aquele núcleo pulposo que fica dentro desse disco, tá? É um núcleo meio tipo uma gelatina que tem, sabe, mais grossa assim. E aí esse núcleo ele começa a deslocar, tá? Devido a alguma compressão, carregamento de peso, alguma coisa assim, esse núcleo começa a deslocar e começa a pressionar aqui o nervo. Isso aqui é o nervo, isso aqui é a medula espinhal. Começa a pressionar o nervo aqui. Se está pressionando o nervo, o paciente vai sentir muita dor, né? Que são os nervos que trazem aí, né, a sensibilidade, né? Questão de sentir dor ou não, tá? Aqui uma imagem para vocês verem, né? Aqui é a medula, tá? A medula, aqui tá a vértebra, e aqui é o disco intervertebral. E aqui, ó, que é a hérnia, né? Que é o núcleo pulposo, ele se deslocou formando uma hérnia e essa hérnia ela tá pressionando a medula, tá? Bom, quais são as causas da hérnia de disco, né? Bom, pode ser que ocorra uma degeneração dos discos. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Pode ser que ocorra uma degeneração dos discos intervertebrais, né? Pode ser por questão de envelhecimento mesmo, né? Algum estresse ocupacional, pessoa que faz muito carregamento de peso, né? Acaba abusando demais, que a gente fala, né? Da coluna, né? Então, pode vir de envelhecimento, do estresse e da espondilose, que é uma doença degenerativa que ocorre num disco e nos corpos vertebrais também, tá? E aí nós temos aí a hérnia de disco cervical, que geralmente ela pode acometer entre os espaços intervertebrais entre a vértebra C5, C6 ou a vértebra C6, C7. E nós temos a hérnia de disco lombar, que geralmente ocorre nos espaços intervertebrais entre a L4, que é a lombar 4, a vértebra L4, para a vértebra L5, ou entre a vértebra L5 e a sacral 1, que é a S1, tá? Então, aí vai depender do tipo de hérnia.
Aqui só para vocês verem de novo. A espondilose, só para vocês verem que vai degenerando o disco intervertebral mesmo, é uma doença que vai afetando aí, também vai afetando as vértebras, né? E aí acaba que a espondilose pode levar uma hérnia de disco, tá? Aqui, só para a gente relembrar, né, das vértebras, né? Que quando a gente fala C1, C2, C3, L1, L2, que a gente fala que é a vértebra C de cervical, e aí nós temos C1, C2, C3, C7, C7. Nós temos a T1, T2, T12, que é a torácica, vértebras torácicas. Temos as vértebras lombares, que é a L1 até a L5. E nós temos ali o sacro e o cóccix, tá? Então, vamos lá, nos sintomas. Na hérnia de disco cervical, o paciente ele vai ter muita dor e rigidez no pescoço, tá? Fica bem aqui onde a mulher está localizando aqui, bem superior aos ombros, na região das escápulas aqui, tá? Então, fica mais aqui em cima. A dor, ela pode correr também nas extremidades superiores e na cabeça, acompanhada de parestesias e dormência, tá? Então, a pessoa pode até ter uma parestesia, que não é paraplégico, mas ela perder as funções aqui dos braços ou do pescoço, né? Devido aí a essa herniação que está pressionando aquele nervo, tá? Então, depende muito de qual nervo está pressionando. E a hérnia de disco lombar, né? Que é a mais comum, né, de todas. O paciente ele vai ter dores lombares com espasmos musculares. É muito doloroso, tá, gente? Essas hérnias, tanto a cervical quanto a lombar, a hérnia de disco é muito dolorosa. A dor é muito forte. Você tem que imaginar que tá ali, pressionar um nervo, pressionar a medula é algo extremamente doloroso, tá? Então, dores lombares na herniação de disco lombar com espasmos musculares, seguidas de irradiação da dor para o quadril e pela perna abaixo, tá? Então, acaba que por estar afetando um nervo ali em cima, pode ser um nervo que está vindo até aqui nas pernas. Então, se está pressionando o nervo aqui na lombar, aqui, dependendo do nervo, se é da perna direita, da perna esquerda, o paciente vai sentir dor, né, nos quadris, vai prolongando até onde esse nervo aí, né, a ramificação desse nervo vai. A dor se agrava por ações como inclinar, então quando inclina, quando inclina o corpo, quando levanta objetos, quando espirra, quando tosse, o paciente sente muita dor, as fisgadas muito fortes. E aí, quando o paciente fica em repouso, alivia a dor, tá? Outros sinais também incluem a fraqueza muscular, alterações nos reflexos tendinosos, né, que eu falei com vocês, do martelinho quando o médico bate no joelho, e a perda sensorial também, tá? Isso tudo porque tá interferindo no nervo, tá, gente? Como diagnóstico, pode ser feita uma ressonância, igual tá aqui na imagem aqui, ó, a gente vê uma bem nítida, né? A medula espinhal aqui o disco intervertebral e aqui a hérnia, né? Pressionando a medula, tá? Aqui também nós vemos. Aqui, acho que poderia entrar nessa região aqui. Com tratamentos e cuidados de enfermagem para esses pacientes, gente. Repouso no leito, tá? É muito importante. E a imobilização, no caso, colar cervical, para esses pacientes que estão com a hérnia de disco cervical, são recomendados aí para o tratamento da hérnia cervical, tá? Então, repouso e imobilização, colar cervical. Posicionamento correto sobre um colchão, vai aliviar ali na dor. No caso das dores lombares, o repouso do leito não está recomendado para não perder massa. Óbvio que tem o repouso, né? Não quer dizer que a pessoa tem que ficar ali ativa 24 horas por dia. Tem que ter um repouso, mas o problema da hernia de disco lombar é o paciente perder massa magra, né? Isso complica a questão da musculatura e ligamentos. Então, é importante ele fazer uma fisioterapia, reduzir o peso, né? Que ajuda aí a aumentar a capacidade funcional do paciente, como também a reduzir essas dores, tá? Compressas úmidas e quentes, várias vezes ao dia ajudam a relaxar o músculo e a reduzir os espasmos musculares, tá? O próprio, que eu falei da redução de peso, gente, a pessoa que ela é muito obesa e tem a hérnia de disco, às vezes ela reduzir o peso ajuda, que é a coluna que carrega todo o peso do corpo, né?
Então, imagina aquele peso lá em cima da coluna e aí pressionando aquele negócio na sua medula. Deve ser terrível. Como medicamentos, podem ser utilizados aí anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, corticosteroides, relaxantes musculares, metaxalona, sedativos, antidepressivos, tá? Tudo aí pode ser utilizado. Geralmente se utiliza uns relaxantes musculares, tá? Mas tem os pacientes que, né, por mais que utilize dos medicamentos, né, não adianta, aí ele vai procurar uma cirurgia, um tratamento cirúrgico que existe, né? O tratamento cirúrgico, ele consiste ali na excisão do disco, né? Tira-se aquele disco que está com a hérnia, né? E coloca-se ali uma prótese, né? Essa cirurgia, ela é indicada quando tem aí déficits, né, problemas neurológicos progressivos, como a fraqueza, atrofia muscular, perda da função sensorial e motora, perde os movimentos, perda do controle dos esfínteres, que às vezes pode perder o controle, por exemplo, do esfínter lá da bexiga, né, a pessoa tem uma incontinência urinária, tá? Dor contínua ou ciática, né, que não respondeu ao tratamento. Então, isso aqui são fatores que podem levar à excisão cirúrgica daquele disco herniado, tá? E aqui, né, no caso da cirurgia, né, pode-se colocar uma prótese ou pode fazer aí uma excisão, né? No caso, faz tipo um enxerto, né, que a gente fala, do próprio corpo, né? Pega um pedacinho ali daquele do fêmur e coloca lá no espaço, né? Onde estava aquele disco intervertebral. Então, aqui, por exemplo, para vocês verem, retira esse disco, né? Limpa lá bem e vai lá e coloca esse enxerto, né? Ou uma prótese como substituição desse espaço, tá? Gente, eu vou parar aqui, tá? Nós vamos finalizar o nosso sistema neurológico por aqui, tá? Essa questão dos distúrbios de nervos cranianos, das próximas doenças. Eu não vou falar, são doenças menos comuns, tá? E aí agora eu vou dar início à próxima matéria, tá bom? Porque é muito grande. Vamos lá. Então, agora, gente, finalizamos o sistema neurológico, né? A questão das patologias e da anatomia, vocês sabem tudo, né? Muito feliz. Entrando agora na unidade 5, que nós iremos falar sobre a função digestiva e gastrointestinal, tá? Bom, vocês tiveram uma aula sobre o sistema digestório com o Guilherme, se não me engano. Acho que ele passou um pouco da anatomia para vocês. Eu vou falar uma anatomia bem superficial sobre o sistema digestório, tá? E aí a gente vai entrar nas patologias, tá? É uma anatomia bem geralzona, viu, gente? Bom, qual que é a função do sistema digestório? Primeira coisa que vocês têm que saber é a mastigação, deglutição, ingestão, digestão, absorção e defecação. Então, o que é isso? Primeira coisa que se tem como função é a mastigação, que vai fazer o quê? Vai desintegrar os alimentos, né, de forma parcial, por um processo mecânico e químico, que no caso entraria a boca, os dentes, a saliva, tá? Então, ali a pessoa está mastigando. Logo depois ela vai deglutir, ela vai engolir esse alimento, que a deglutição é a condução dos alimentos através da faringe para o esôfago, tá? Que é aquele canal grande lá. E aí, depois da deglutição, vem a ingestão, ou seja, aquele alimento que a pessoa foi lá, engoliu, mastigou, engoliu, esse alimento ele vai introduzir no estômago. Ele vai entrar lá no estômago, então a gente chama de ingestão, tá? Logo lá no estômago vai ter a digestão, que é o desdobramento do alimento em moléculas mais simples, vai diminuir o tamanho daquele alimento, né? Que é no estômago,
né? Que acaba que o estômago ele tem ali aquele ácido que vai digerir aquele alimento, que vai ter a digestão. Logo depois, esse alimento ele é conduzido, né? Ele sai do estômago e ele é conduzido para os intestinos, né? Vai passar, no caso, no intestino delgado, primeiramente, que ali vai ter no intestino delgado os nutrientes que está passando, né, que foi digerido lá no estômago. Aí aquele bolo alimentar cai no intestino delgado. O intestino delgado ele vai absorver todos os nutrientes que está naquele alimento, né? Então, passou lá no intestino delgado aquele bolo alimentar, e aí esse bolo vai ter essa absorção dos nutrientes lá no intestino delgado, e aí esse bolo alimentar cai no intestino grosso, e lá no intestino grosso vai ter a absorção da água, tá? Isso tudo, quando a gente fala de absorção, tanto dos nutrientes quanto da água, é porque vai cair na corrente sanguínea, né? O intestino delgado, ele vai absorver os nutrientes para mandar para o sangue, para as células do nosso corpo que precisam de nutrientes. Então, o intestino grosso, ele vai absorver a água para mandar a água para o nosso corpo, porque o nosso corpo não vive sem água, tá? Então, vai ocorrer esse processo de absorção nos dois intestinos, e aí logo depois tem a defecação, que é a eliminação de substâncias que não foram digeridas no trato gastrointestinal, né? Essa defecação ela é eliminada, né? Ela é ocorrida pelo intestino grosso e pelo reto, tá? Que vai eliminar as fezes, tá? Então, as fezes, gente, nada mais é que é aquilo que o nosso corpo não absorveu, que não digeriu corretamente. Não corretamente, mas que não digeriu, não precisou, né? Então, ali os resíduos, né? O bolo fecal, as fezes são os resíduos mesmo que sobrou daquele bolo alimentar que não foi digerido pelo nosso corpo, tá? Qual que é a composição, né? Bom, nós temos o trato gastrointestinal ou tubo digestório, pode dar na mesma, que é um tubo contínuo que começa na boca e vai se estender para a faringe, esôfago. Então, começa aqui na boca, aí começa pela faringe, esôfago, estômago, tá? Intestino delgado, que é esses miolinhos aqui, intestino grosso, e aí chega aqui na porção final, o reto, terminando no ânus, tá? Então, o bolo alimentar, ele vai passar pela boca, e pela faringe, pelo esôfago, vai chegar no estômago, do estômago vai mandar aqui para o intestino delgado, vai absorver os nutrientes, que vai passar aqui, vai mandar para o intestino grosso, que vai absorver a água e vai eliminar as fezes pelo reto, né, e pelo ânus. Bom, quais são os órgãos digestórios acessórios que estão ali, né, tá ali ajudando, né, o trato digestório, o sistema digestório? Quais são esses órgãos digestórios que são acessórios, está dando uma assessoria para esses órgãos? São os dentes, que auxiliam na mastigação, a língua também, glândulas salivares, o fígado, né, que está ali para auxiliar no metabolismo, na absorção da glicose, entra ali nessa questão do metabolismo, melhor dizendo, a vesícula biliar e o pâncreas, tá? Isso tudo aí vai auxiliar, são órgãos acessórios que vai auxiliar no sistema digestório. Então, aqui, ó, só para vocês verem novamente, a boca, né, ela vai auxiliar na mastigação junto com as glândulas salivares, né, que vai reduzir o tamanho dos alimentos, né. Na hora que tem a deglutição, que aí vai passar pela faringe, que vai passar pelo esôfago, o esôfago vai deglutir, né? Isso tudo, gente, vai também pelos movimentos peristálticos. Então, aqui no próprio esôfago já tem uns movimentos peristálticos, né? Que está auxiliando ali, descendo aquele bolo alimentar lá para os outros órgãos. Então, por isso, quando a gente fala assim, acabei de engolir alguma comida, sei lá, aí você põe a pessoa de cabeça para baixo, a pessoa não consegue julgar, não vou falar que não, mas pode ser que sim, mas geralmente ele não consegue julgar essa comida para baixo, porque na teoria teria que julgar, mas como tem os movimentos peristálticos, está lá, os movimentos estão mandando esse bolo alimentar para ir encaminhar para o sistema digestório, tá?
Então, aí tá ali o esôfago, fazendo a deglutição, aí esse alimento cai aqui no estômago. Aqui no estômago os alimentos vão ser todos misturados, vai ter a digestão, né, junto por questão daquele ácido clorídrico que tem aqui no estômago, né? A digestão ela vai prosseguir e tudo mais, e aí ela vai vir. Aí, opa, cadê a seta? Aí aqui, gente, a digestão vai chegar, ó, digestão, o alimento, né, que foi aqui digerido no estômago, vai chegar aqui numa porção do intestino delgado, que é bem essa voltinha aqui, tá? Aí o que que acontece? O fígado, ele começa a produzir. Eu acho que eu vou mostrar um vídeo para vocês, acho que vai ficar melhor. O fígado, né, cadê a vesícula biliar, né? A vesícula biliar ela armazena a bile, o fígado produz a bile, né? E aí que vai produzir a bile para auxiliar aqui na alimentação mesmo, nesse bolo alimentar. Diminuir mais ele ainda, né? As moléculas dele, para ficar bem separadinhas, as moléculas ficar bem pequenininhas, para quando o intestino delgado tiver que absorver, fica mais fácil de absorver aquelas moléculas que foram bem digeridas, tá? E aí aqui nós temos o pâncreas também, que o pâncreas ele produz o suco, o suco pancreático, né? Além de produzir hormônios também, no caso a insulina, o pâncreas também produz o suco pancreático que vai auxiliar aqui na digestão desse bolo alimentar, diminuir ele ainda mais de tamanho. Esse bolo alimentar vai passar aqui no intestino delgado, que vai absorver os nutrientes, que vai chegar aqui no intestino grosso. O intestino grosso vai absorver a água, até que aquele bolo fecal, né, que agora já virou fezes, que já não tem, não tem mais nada de útil para o corpo, né, é eliminado pelo reto, tá? Igual eu falei com vocês, lembrando do peristaltismo, né? Todo o sistema digestório ele é conduzido aí pelo peristaltismo, né? Que são contrações dos órgãos, né? Para mandar o bolo fecal, o bolo alimentar, perdão, para determinados órgãos, né? Então aqui a gente vê o esôfago, olha, ele vai pressionando, ó, de maneira que o bolo alimentar ele vai descendo, tá? É uma questão de contração e relaxação, e relaxamento daquele órgão. Aqui, né, eu já meio que falei para vocês, só para a gente lembrar que o intestino delgado ele tem as suas partes, que é o duodeno, o jejum, que é essa parte grande, e o íleo, que é a parte final do intestino delgado. O intestino grosso também ele é separado, dividido em partes, em seco, aqui ó, essa parte aqui é o intestino delgado chegando no intestino grosso. Então a gente tem o seco, esse pedacinho aqui é o apêndice, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e o reto, tá? Aqui o estômago tem os esfínteres, poder abrir e deixar o alimento entrar, para abrir e deixar o alimento sair, intestino, e tudo e por aí vai. Gente, eu vou terminar a aula aqui antes da gente entrar nas patologias. Eu só vou mostrar um vídeo para vocês. Vou mostrar um vídeo para vocês da anatomia bem rapidinho, tá, gente? Esse vídeo aqui. Só para vocês relembrarem mesmo. Olha os movimentos peristálticos. São as contrações musculares.
Olha aí, passando em todo o intestino delgado. Os movimentos peristálticos. Vai lá no intestino delgado, enquanto libera o suco pancreático, de maneira que diminui o tamanho ainda mais desse bolo alimentar, não quebra ele mais. Intestino delgado. E vai tendo ali toda os movimentos peristálticos. E no intestino delgado vai ocorrer a absorção dos nutrientes, tá? Aí, ó, o bolo alimentar. Aí eu mostro para vocês. Lá no intestino delgado, tá vendo? Tem essas vilosidades. Essas vilosidades são os vasos sanguíneos. E ali tem a absorção dos nutrientes. Então, os nutrientes do bolo alimentar caem aqui na corrente sanguínea, lá no intestino delgado. Aqui, gente, eu não vou passar para vocês. Acho que... Isso que eu não vou passar, gente, que eu vou deixar mais... Acho que vocês já tiveram isso com o Guilherme já, tá? Então, aí depois do intestino... Depois do intestino delgado tem essa absorção dos nutrientes, né? Esse bolo alimentar, ele vai andando, né? Até ser absorver todos os nutrientes, que aí vai chegar, né? Isso tudo pelos movimentos peristálticos, que vai conduzindo esse bolo alimentar, que vai chegar lá no intestino grosso. O intestino grosso, ele vai absorver toda a água e mandar a água também para a circulação sanguínea, para os vasos sanguíneos, né? E aí, à medida que for absorvendo esse bolo, né, alimentar, vai tendo a formação do bolo alimentar, que já são as fezes, mas é uma fezes, seriam as fezes líquidas que já tá ali no intestino grosso, porque
já absorveu todos os nutrientes e agora vai absorver a água dessas fezes, né? Vai absorvendo lá no intestino grosso, de maneira que vai chegar lá no reto do paciente e vai eliminar essas fezes, né? Que já foram aí, que é o resto, né? Tipo, o que não foi absorvido pelo nosso corpo, tá? Hoje a gente vou terminar a aula por aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre as patologias, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Um grande abraço aí para vocês e até a próxima.